pessoal, estamos aqui mais uma vez no nosso bate-papo teológico. E hoje é um bate-papo mais rápido, mas eu quero tratar de um assunto que essa semana tem me chamado muita atenção. Tem sido abordado várias reportagens no canal de televisão Bandeirantes, né? Tratando sobre um tema que já é corriqueiro, já foi motivo de grandes discussões. Nós temos aí polêmicas grandiosas geradas no Senado, representantes nossos, que é o aborto, tá? Quero falar sobre aborto, um tema realmente polêmico, mas eu quero deixar a minha opinião por que eu não concordo com o aborto. Antes de abordarmos o tema propriamente, eu quero te pedir, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, ó, aqui embaixo, dá um cliquezinho, se inscreve no nosso canal, motiva a gente a continuar trabalhando para fazer o melhor para você e para os nossos irmãos que estão nos assistindo. Bem, gente, o tema aborto é um tema sempre polêmico, né? Sempre complexos, porque ele é abordado de diversos vieses. Ele pode ser abordado tanto na esfera religiosa, quanto na esfera jurídica, quanto na esfera filosófica realmente, né? Ou seja, até que ponto que uma pessoa que praticou o aborto, ela pode ser punida, ou até que ponto uma pessoa que praticou o aborto, ela pode ser absolvida. Enfim, são muitos casos. E normalmente as principais questões que se levantam é o direito de escolha da mulher. E foi isso que foi abordado até agora, né, até o dia de hoje, nessas reportagens ali do canal Bandeirante. Mas assim, por que eu não concordo com o aborto? Bem, a primeira coisa que eu não concordo com o aborto é porque, em primeiro lugar, o aborto eu vejo como, na verdade, uma cessação do direito da criança de viver. Na verdade, é um homicídio, um assassinato. E quando eu falo isso, eu não falo somente porque a lei diz isso, né? A nossa legislação diz isso. Mas eu falo isso com a opinião, por exemplo, de mulheres que trabalham na esfera jurídica e que vê desta forma. Por exemplo, veja só o que uma juíza diz sobre isso. A Eliane Afradique, ela é juíza e mestre pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela diz o seguinte: o aborto é um pequeno assassínio em virtude da exigibilidade da vítima, mas muito maior em vista da premeditação. E tanto ou mais odioso do que outro, já que a vítima é ferida na sombra e não enuncia sequer um grito, um vagido para defender seu direito à existência e implorar a piedade da mãe que fere. Então, por essa razão, eu já sou contra o aborto, porque eu vejo o aborto como uma agressão à criança, uma violência àquela criança. Outra questão que eu vejo em relação ao aborto é porque, na verdade, o aborto ele é um retrocesso social. John Stott, ele trabalha em seu livro que trata sobre questões éticas, questões sexuais, ele aborda uma coisa muito interessante. Ele diz que a prova de uma sociedade que está sendo decadente é quando ela, por exemplo, aborta, quando ela não protege as suas crianças. E ele dá o exemplo, por exemplo, da sociedade romana. E ele diz que nós estamos tão mais decadentes do que os romanos. Por que ele diz isso? Porque durante o século I, o século II, a sociedade romana, havia um hábito muito comum, que era jogar as crianças nas latas de lixo. E aí ele diz que nós estamos mais decadentes do que a sociedade romana, no século II, principalmente século III, quando ela já está decadente. Nós estamos mais decadentes do que ela, porque o aborto não dá nem o direito sequer para a criança nascer como ser jogado na lata de lixo, porque a criança era jogada e ali alguém poderia ir lá e socorrer ela, quem sabe, né, alguma coisa desse tipo. E no aborto, a criança não tem nem a oportunidade de viver. Outra questão que a gente traz, que me faz ser contra o aborto, é porque o aborto ele vai trazer sérias consequências para a mãe, não somente para a criança, para a mãe. Por exemplo, traz infecções, hemorragias, doenças como AIDS, perfuração do útero, esterilidade, lesão no intestino, bexigas, trompas e retirada do útero muitas vezes. E também questões psicológicas. Isso tudo, irmãos, amigos, é com base em estudos da UNB, Universidade Federal de Brasília, de 2010, esse estudo. Diz que traz flashbacks do aborto, crises de histeria, sentimentos de culpa, visões e pesadelos, queda de estima pessoal, depressão e 9 vezes mais
propensão ao suicídio, segundo a doutora Rosângela Justino, que dá entrevista sobre isso no site Jus Navegante. Então, meus queridos, essas questões já nos fazem ser contra o aborto. Primeiro, porque na verdade, uma prova, um homicídio. Segundo, é um ato de decadência social. E terceiro, vai trazer fortes consequências psicológicas. Eu mesmo já tratei com pessoas que passaram por essa situação, já tive a oportunidade de conversar, e a mãe me dizia o seguinte: olha, e não deu certo o aborto, graças a Deus ela confessava essa falha, esse momento de fraqueza que ela teve, e ela disse que deu graças a Deus quando não teve, porque ela não conseguiria viver com aquela culpa, com aquele remorso, com aquele sentimento difícil de ter assassinado. E com certeza, um dos pontos que nós devemos combater no aborto é justamente esse conceito de esse eufemismo, quando se fala de aborto, da criança do ventre. Não, ali é uma criança. Quarto ponto, por que eu sou contrário ao aborto? É porque a Bíblia é contrária à morte. A Bíblia ela é contrária a tirar a vida de alguém. Aí alguém me diz, mas irmão, um feto não é uma vida. Mas para Deus é. A Bíblia apresenta, por exemplo, quando trata de João Batista, ainda no ventre da sua mãe Isabel, estava com algumas semanas de vida. A Bíblia trata, o termo que é utilizado ali para João Batista, o termo grego é brefos. E esse termo significa criança, que é também usado para Jesus, por exemplo, quando vai ser apresentado no templo. Então, na Escritura, tanto para a criança ainda no ventre, quanto para a criança já sendo apresentada, é utilizado o termo brefos. Então, para Deus, a vida ainda uterina, ela já é uma vida e, portanto, já é uma criança. Então, Deus condena o homicídio, o assassinato. E deixa eu te dizer uma coisa. Aqui nós vemos uma coisa interessante. No Salmo 139, o Senhor ele já fala, olha só, ele diz: os teus olhos me viram em substância, ainda informe. Ou seja, essa substância dá a ideia de 0 a 4 semanas. Ainda nem forma tinha, mas Deus já via como uma pessoa. E aí eu me pergunto, o que é que nós podemos ser a favor do aborto? Não podemos ser a favor do aborto. Alguém levanta a questão, mas e quem foi vítima? Vítima de estupro, vítima de alguma situação grave? O que é que essa pessoa não pode ter filho? Então tem que ser liberado o aborto. Bem, gente, esse não é um motivo para ser liberado. Por quê? Porque apesar de que eu não concorde plenamente, eu respeito o que a lei diz. E a lei, o Código Penal Brasileiro, no artigo 28, diz o seguinte, no seu inciso 2º, que a exceção ao aborto se dá se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante. Então, neste caso em que há um estupro e se a gestante, porventura, decidir, a lei já prevê isso, já tem essa salvaguarda. Mas mais uma coisa eu quero destacar sobre essa questão. Por que eu não sou a favor? Porque muitas mães que passaram por essa situação e abortaram, elas tiveram todas aquelas consequências psicológicas e emocionais que nós já falamos anteriormente. Uma das soluções, e essa solução é apresentada até pela Madre Teresa de Calcutá, isso mesmo. Ela diz uma coisa interessante. Ela diz que nós combatemos o aborto com a adoção. Olha que frase linda, né? Nós combatemos o aborto com a adoção. E essa é a nossa recomendação. Então, muitas vezes, a mãe que foi vítima de um estupro, e eu respeito, porque a dor, eu como homem não posso mensurar a dor de ser violentada dessa forma. Mas a mãe, ela tem que entender que aquela criança, ela deve ser cuidada. Ela deve ser zelada, porque é uma vida. Então, no decorrer da gravidez, a mãe precisa dar uma chance para a criança nascer. Ainda que ela não queira cuidar dele quando ele estiver grande, quando ele nascer. Mas ela precisa dar uma chance. E para isso, tem meios de acompanhamento psicológicos, tem meios de tratamento para ver essa questão. Então, é possível sim ser acompanhado e depois do parto, a mãe decidir então se dá o filho para adoção ou se permanece com ele. São casos inúmeros, meus irmãos. Então, eu não vejo motivo para mudança na legislação em relação ao aborto. Eu não vejo nenhuma razão para mudança, a não ser o desejo de decadência moral em nossa sociedade. É isso que se quer. Na verdade, quando a gente vê reportagens, você vê muitos casos de clínicas clandestinas, disso, daquilo, você vai ver quem são as pessoas que se submetem a isso. São mulheres
que, em sua maioria, tem uma formação intelectual, tem uma formação até mesmo econômica, e que, por alguma razão pessoal, egoísta, não quer permitir que esta criança nasça. Por quê? Lembre-se disso, e eu sei bem disso, né? Eu sei disso. Todo erro que nós cometemos tem consequências, e as consequências são dolorosas. Eu digo isso por experiência própria. Erros que nós cometemos trazem consequências dolorosas. Então, muitas vezes, a mulher ela cometeu a falha de viver uma vida, assim como o homem que vai ser pai, mas ela que vai gerar o filho, ela cometeu a falha de manter uma vida sexual desregrada e não quer assumir a responsabilidade de ter o filho, e por isso defende o assassinato de uma criança. Não vejo razão para isso. Mas eu quero encerrar meu vídeo deixando uma palavra para você que já passou por isso. Eu não estou aqui para lhe condenar, porque não sou eu que vou trazer condenação. Eu estou aqui para dizer para você que já teve que enfrentar, o que já abortou. Eu quero te dizer para você que Jesus, ele te perdoa. Que Jesus, ele te dá uma nova oportunidade. E que você não precisa viver carregando este fardo pesado a vida toda. Eu estou aqui para dizer que a igreja está de braços abertos, que Jesus está de braços abertos, para que você se erga da sua falha, se levante e não cometa mais este erro tão grosseiro quanto o aborto. E eu encerro trazendo uma palavra que está em Jeremias 43, 25, que diz: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro mais. Então, se você já se submeteu a uma situação desta forma, Jesus, ele te perdoa e te dá uma nova chance. Encerro esta palavra dizendo: eu não concordo e não aceito o aborto. Eu defendo a vida. Claro que existem muita discussão sociológica, filosófica, teológica em cima disso. Mas eu sou a favor da vida. Se você é a favor da vida, concorda comigo, deixa o teu comentário aí. A todos, um abraço, que Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.